O prazo para o presidente Lula sancionar o orçamento de 2026 termina hoje. Então a gente vai voltar para Brasília. A repórter agora é André Anelli. Tudo bem, André? Boa noite. Alguma novidade? Essa sanção vai acontecer ou não vai? Oi, Tiago, muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A assessoria de imprensa aqui do Palácio do Planalto confirmou agora há pouco que a sanção do orçamento de 2026 pelo presidente Lula acontece ainda nessa quarta-feira, dia 14. Na verdade, já houve decisão por parte do presidente da República e essa decisão foi encaminhada à imprensa nacional para que seja publicada até a meia-noite de hoje em uma edição extra do Diário Oficial da União. O que se sabe até o momento é que o presidente Lula deve vetar cerca de 400 milhões de reais em emendas parlamentares. Esses recursos, então, destinados para que deputados e senadores façam as aplicações desses recursos, em especial nos estados e municípios que são de origem deles. E tudo isso, então, coloca mais uma vez o Palácio do Planalto em rota de colisão aqui com o Congresso Nacional, justamente porque é um tema muito sensível aos parlamentares. Além disso, o presidente Lula também deve barrar a aplicação de cerca de 11 bilhões de reais, também em emendas parlamentares. Essa informação foi antecipada nos últimos dias pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ele dizendo que havia um acordo já celebrado, inclusive com a participação do Supremo Tribunal Federal, do STF, que limita, portanto, a aplicação dessas emendas parlamentares, um reajuste real de 2,5% no máximo acima da inflação, além da inflação, o que então impede que o governo federal destine o que está previsto nesse momento para o orçamento, que é 61 bilhões de reais em emendas parlamentares, ficando cerca de 50 bilhões para essa finalidade. Além disso, o orçamento também destaca um superávit, previsão de superávit, receitas maiores do que despesas, em torno de 34 bilhões e meio de reais em 2026, atendendo então às regras do arcabouço fiscal, mas chegando a esse resultado por meio de corte de verba em programas sociais, a exemplo do Pé de Meia, aquela iniciativa para promover a magistratura com estudantes do ensino superior, e também cortes no Auxílio Gás, aquele programa que prevê o repasse de dinheiro para famílias carentes, inscritas no CAD único, o cadastro único, e que com isso acabam conseguindo comprar o botijão para fazer então o seu alimento no dia a dia. Portanto, essas são as previsões do orçamento de 2026, que ainda não foi publicado, mas o dia de hoje é a data limite para que o presidente faça então a sanção dessa medida que já foi aprovada no ano passado no Congresso Nacional, e a expectativa é que esse orçamento seja publicado numa edição extra do Diário Oficial da União ainda no dia de hoje, e a gente retorna então com mais informações caso essa publicação ainda ocorra, como prometido já aqui pela assessoria do Palácio do Planalto. Tiago. Claro, André Anelli, a gente fica te aguardando, você volta daqui a pouquinho. Denise Campos de Toledo, a gente acompanhou a novela da LDO e também do orçamento. A sanção também é uma novela? Parece que é uma novela, né, Tiago? Porque é o último dia para o presidente sancionar, dar a sanção com os vetos, com as mudanças em relação a essa proposta, que foi aprovada no finalzinho do ano passado, de última hora. Saíram os acordos que permitiram o governo excluir determinadas despesas do orçamento, prevê aí um superávit de 34,5 bilhões de reais na margem de tolerância prevista pelo arcabouço. Então, o governo também teve essa concessão, só que houve cortes dos gastos previstos com previdência, que é das despesas que mais têm subido do governo, e programas sociais que são relevantes para o governo. Esse corte, por exemplo, do Auxílio Gás, em princípio poderia atingir 2,7 milhões de pessoas, tendo como base o valor médio, que é de R$ 110 o valor do benefício. Então, isso pode prejudicar os planos do governo de estimular mais esses benefícios sociais, como estratégia, inclusive, para a campanha eleitoral deste ano. Nós vamos conferir os detalhes a partir do momento em que for divulgado
prorrogado esse orçamento, que deve ser publicado no Diário Oficial. Se não houver modificação por parte do governo, não houver a sanção, isso ocorre automaticamente porque é o prazo limite, não é? Então, tinha aquele prazo do final do ano para que todas as mudanças pudessem valer já agora, inclusive aquele cronograma de liberação das emendas, que eu acho que é a grande novela desse processo. Tem 61 bilhões de reais previstos, só que há um limite para aumento dos gastos, e é com base nisso que o governo deve bloquear ou remanejar 11 bilhões de reais, além do veto dos 400 milhões. Dora Kramer, você já até imagina sobre o que eu vou perguntar para você, né? Emendas parlamentares, é isso? Sim, pois é, menino. Esse é um eterno assunto, né? E você vê como é que é o truque, né? Esses 11 bi, o governo poderia vetar simplesmente os 11 bi, tirar de 61 para 50, argumentando que há base legal para isso. Mas aí o veto poderia ser derrubado e mais uma confusão. E aí o governo optou por bloquear. Na quinta-feira passada, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, já tinha adiantado que o governo estava pensando em vetar esses 11 bilhões ou bloquear. Não sabia ainda se ia optar pelo veto, pelo remanejamento, pelo bloqueio, seja o que for. Não queria ter essas emendas no meio do caminho. Optou por bloquear, né? Porque o veto, como eu disse, poderia ser derrubado. Vamos ver como é que o Congresso reage. A gente tem aquela coisa clássica, né? Poderia isso gerar mais tensão entre governo e legislativa. Mas nessa altura, com o ano eleitoral já em andamento, as tensões já estão postas, então para o governo, o que tiver de vir em matéria de atrito com o Congresso não vai aumentar, não vai ser o governo aliviar nas questões da emenda e fica mal também, porque o presidente Lula vai precisar do argumento. Ele não disse outro dia que é um erro histórico deixar o Congresso avançar desse jeito no orçamento, só que ele não fez coisa nenhuma, não mexeu um alfinete desses 3 anos para mudar essa situação. Mas agora, eleitoralmente, ele precisa desse argumento, porque, afinal de contas, segundo o slogan, para o Poder Executivo, o Congresso é inimigo do povo. Pois é, e Kobayashi, essa rota de colisão do governo com o Congresso, é tudo que o governo não deveria provocar os parlamentares ou é algo que é normal? Está se tornando inevitável, né, Tiago? Principalmente quando a gente fala sobre algo que é de tanto interesse dos parlamentares, que são as emendas parlamentares. Mas é claro que o governo vai pretender evitar esse conflito, esticar a corda, inevitavelmente vai chegar nesse momento em que os interesses não serão completamente atendidos, e isso vai, claro, repercutir nos interesses do governo também. Lembrando que nesse ano de 2026 o governo tem diversas outras propostas em trâmite no Congresso Nacional e que pretende aprovar, inclusive para usar dessas aprovações no período eleitoral. Estou falando do fim da escala 6x1, da questão envolvendo benefícios sociais, a questão envolvendo a própria PEC da segurança, que agora tem um novo representante do governo para trabalhar no Congresso, o novo ministro da Justiça, o próprio PL antifacção, que o governo precisa trazer de volta para ser pauta do governo e não mais da oposição, como passou a ser depois do momento em que o Guilherme Derrite se tornou o relator. Ou seja, há muito interesse dos parlamentares nas emendas parlamentares, há muito interesse do governo nas pautas no Congresso, e aí esses pratinhos aí precisam ser equilibrados nessa relação, que a gente vai ver como é que vai inaugurar o ano a partir da decisão ou não do presidente Lula sobre um veto parcial no orçamento.